Olá, amadinhos! Estamos de volta para a nossa aula de revisão. Aula 56.2. Fala de que mesmo hoje? Modernismo no Brasil, a segunda e terceira gerações. Aqui temos algumas obras do modernismo, da segunda fase. Segunda fase modernista. No Brasil é de 1930 a 1945, ok? Qual é o foco? Divulgação dos textos em prosa, formação de grandes romancistas e poetas. Qual é o objetivo dessa fase? Romance caracterizado pela denúncia social, verdadeiro documento da realidade brasileira, atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Quais são os principais autores na prosa da segunda fase? Aí eu tenho Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Vamos lá para a terceira fase modernista. Qual ano? Ano de 1945 a 1960. Aqui falando da prosa. A prosa, quer seja no romance ou nos contos, busca uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque para Clarice Lispector, tá ok? Voltando aqui, deixa eu ajeitar aqui. Clarice Lispector, ok. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire nova dimensão. Com quem? Com Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Aqui eu tenho Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Mário Quintana e Ariano Suassuna. Então aqui, a questão da segunda e terceira fase do modernismo. Encerrando aqui a nossa revisão, daqui a pouco retorno com o exercício. Bye! Olá, amadinhos, estamos de volta. A hora de quê? Para fazer o quê? O momento de tirar as dúvidas. Resolução da atividade de sala. Aqui eu tenho a questão 1. O poema Ao Lado, Gioconda de Da Vinci, de Carlos Drummond de Andrade, refere-se a uma célebre tela renascentista. Aí eu tenho, o ardiloso sorriso alonga-se em silêncio para contemporâneos e pósteros, ansiosos em vão por decifrá-lo. Não há decifração, há o sorriso. Não se pode afirmar que o poema faz uso da metalinguagem no sentido amplo, pois é uma obra de arte que fala de outra. B. Procura se inserir no debate que a tela Gioconda provoca desde a Renascença. C. Mostra que são inúmeros os significados do sorriso da Gioconda. D. Garante não haver razão alguma para a polêmica, como diz o último verso. E ilustre a polissemia de outras de arte, inclusive do próprio poema. A alternativa, letra D. Garante não haver razão para a polêmica, como diz o último verso. Questão 2. A rosa de
Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vamos lá, lembra lá da rosa de Hiroshima? Lá da questão da bomba atômica. Estão lembrando, né? Estão lembrando do conteúdo lá de história, não é mesmo? Vamos ver. Neste poema, olha só, o que eu tenho aqui? Letra A. A referência ao acontecimento histórico, ao privilegiar a objetividade, suprime o teor lírico do texto. B. Parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa, atributos negativos ligados à ideia de destruição. C. O caráter politicamente engajado do texto é responsável pela sua despreocupação com a elaboração formal. D. O paralelismo da construção sintática revela que o texto foi escrito originalmente como letra de canção popular. E o predomínio das metonímias sobre as metáforas responde em boa medida pelo caráter concreto do texto e pelo vigor de sua mensagem. Qual é a alternativa, Amadinho? Letra B. Fala o seguinte: parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa a atributos negativos ligados à ideia de destruição. Questão 3. Leia a seguir a síntese de um conto do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Vamos aqui. Numa manhã bem cedo, a menina saiu de casa para ir à escola. As ruas estavam desertas. Ainda era noite e as casas dormiam nas portas fechadas. Caminhando sozinha, ela visitou ao longe 2 rapazes, vindo em sua direção. A menina se amedrontou, ficou indecisa sobre qual atitude tomar. Dar a volta e sair correndo ou enfrentá-los. Vencendo o próprio medo, a menina decidiu continuar caminhando, na expectativa de que nada lhe acontecesse. No momento em que cruzaram com ela, os rapazes lhe tocaram o corpo com as 2 mãos e saíram correndo, deixando-a paralisada. Trata-se da síntese do conto intitulado letra A. Feliz aniversário. B. Preciosidade. C. Amor. D. A imitação da rosa. E. Os laços de família. Qual é essa síntese? Preciosidade, Amadinho. Parabéns a todos que estão acertando. Vamos para a 4ª questão. Em relação aos movimentos como o de Canudos, é correto afirmar que letra A. Foram movimentos que se limitaram às regiões norte e nordeste do Brasil, marcadas pela presença dos latifúndios. B.
Foram movimentos sem grande percussão, visto que se situavam no campo e a maior parte dos trabalhadores do país encontrava-se nas cidades. C. No campo, o domínio dos coronéis era absoluto. E esses movimentos sociais tiveram que se disfarçar como movimento de conteúdo religioso para evitar a repressão. D. Foram movimentos nos quais se combinavam conteúdos religioso e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. E foram movimentos de conteúdo exclusivamente religioso, marcados pelo fanatismo, reprimido por Dom Pedro II e pelos republicanos que se esforçavam para construir um país civilizado. Então, em relação aos movimentos como o de Canuto, o que é correto afirmar? Qual é a alternativa? Letra D. Foram os movimentos nos quais se combinavam conteúdos religioso e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. Ok? As quatro primeiras questões foram respondidas. E agora vocês estão aqui, amadinha, aguardando aquele momento. Que momento é esse, amadinha? É o momento do Se Liga no Enem. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um texto. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história, antes da pré-história, já havia os monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que eu estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora? Esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio vem aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora mesma em que eu sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector, Hora da Estrela. O enunciado. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, combinada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. B,
relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica em comum na narrativa de ficção. D. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. E. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Qual é a alternativa, Madinho? Letra D. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Ok? Parabéns a todos que acertaram, tá certo? Preste atenção aí um pouquinho, que chegou aquele momento. O momento de quê, amada? O momento do clube de leitura, com nossas dicas maravilhosas. A primeira dica, Macunaíma, de Mário de Andrade. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Outro muito interessante é Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, meus queridos. Então, você vai escolher um desses daí. Então, leiam todos, tá? A leitura é essencial para o nosso discurso, para a ampliação do nosso vocabulário, para melhorar a nossa dissertação. Ajuda bastante. Então, meus queridos, vamos ver qual é a mensagem de hoje. Eu trouxe para vocês a poetisa, né, Cecília Meirelles. Aqui faz o seguinte: faze-te sem limite no tempo. Então, aqui termino com a mensagem de Cecília Meirelles, tá bom? Agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.